Olá, está no ar o Contraponto, o seu programa de debates aqui na TV Unifra, no canal 15 da NET. Estamos de volta para mais um programa para debatermos os assuntos da atualidade, da contemporaneidade. Assuntos esses que fazem parte do nosso dia a dia, do cotidiano de você que está aí conosco mais uma vez, nos prestigiando nesse contraponto, e também aqui dos professores do Centro Universitário Franciscano, que estão nesta bancada mais uma vez para o debate, para a discussão. E assim a gente abre mais um programa, convidando você para que se sente, fique aí tranquilo, nos prestigiando, acompanhando os nossos assuntos, os nossos debates. Temos mais uma vez 3 temas de interesse público que serão discutidos pelos professores, os quais eu vou apresentar a partir de agora. À minha direita, sempre presente conosco, o professor José Maria Pereira, ele que é do curso de Economia. Ao lado dele, a professora Larissa Ramalho Pereira, do curso de Serviço Social. À minha esquerda, o professor Lissandro Dornelles Dallanora, professor do curso de Administração. E, ao lado dele, Sandro Meiners, professor de Direito Penal do curso de Direito, aqui da nossa instituição, do Centro Universitário Franciscano. São esses os professores que vão debater os 3 temas. O primeiro deles, hoje, vai falar sobre o papel das instituições. Entre elas, entre as instituições, a Igreja lidera em confiança na opinião pública. Isto é uma informação que estamos trazendo a partir de uma pesquisa encomendada por meios de comunicação aqui no Brasil. Nós vamos debater esta pesquisa, essa temática. Isto agora, já no primeiro bloco. Na sequência, depois do intervalo, vamos falar sobre economia. O governo anunciou na semana passada uma revisão da meta fiscal, e economistas veem com preocupação o pessimismo sobre estas contas. Já na sequência, no terceiro bloco, você não pode perder, vamos falar sobre política e também economia, por que não dizer? O Conselho Nacional do Ministério Público acolhe representação de Lula contra o procurador que o investiga. Essa também é uma informação que circulou nos principais meios de comunicação do país e que repercute aí na atual conjuntura político-econômica do nosso Brasil. São estas as temáticas e assim nós vamos abrir hoje o nosso programa para falar sobre o papel, mas principalmente sobre a representação das instituições. Temos inúmeras instituições públicas e privadas, por que não dizer assim também, que representam a sociedade. E uma pesquisa encomendada pela CNT-MDA, uma das instituições mais importantes e maior credibilidade no Brasil, foram buscar entender, compreender o papel das instituições do Brasil, o crédito, a credibilidade das instituições. E a pesquisa nos apresentou de que a Igreja, para 53,5% dos pesquisados, seria a instituição ainda com maior crédito diante da sociedade brasileira. Professor Pereira, o tema foi sugerido pelo senhor, por isso eu começo pelo senhor, porque temos várias instituições citadas nesta pesquisa e nos pareceu interessante trazermos esses números, esses detalhes aqui para nós debatermos. E a Igreja, então, professor, me parece, pela mais da metade dos pesquisados, disse, esta ainda é uma instituição que podemos confiar. O que o senhor achou dessa pesquisa, deste dado e dos outros que também vamos trazer à tona aqui na mesa? Eu até brincava antes do início do programa aí que a situação do Brasil é tão complicada que só Deus para resolver o problema, né? Por isso, as pessoas apelam para a Igreja, né? Claro que essa pesquisa coloca a Igreja de um modo geral, né? Quer dizer, várias religiões aí, mas de qualquer jeito, isso revela mais do que tudo, quer dizer, por um lado, que as pessoas continuam religiosas, né? Que elas têm fé, eu acho que isso é uma coisa importante. E, em segundo lugar, quer dizer, esse é o lado positivo. O lado negativo é o descrédito em relação a outras instituições, especificamente em relação à política e aos políticos, né? Ao Congresso Nacional, é praticamente zero a credibilidade, está lá no último, quase no último lugar da fila, né? E tem um dado também preocupante, olhando essa pesquisa, que em segundo lugar são as instituições militares, né? Instituições militares. Como a gente diz que gato escaldado tem medo de água fria, como nós já passamos por uma ditadura militar,
Tem pessoas que aparentemente ou apelam para a divina providência, ou então vão buscar talvez um regime autoritário, né? Então, quer dizer, não acho que através do processo democrático as coisas estejam sendo resolvidas. Quer dizer, a gente vê que muitos acham, aqueles, né, que tem, digamos, acho que poucos, felizmente, que têm saudade da época do regime militar, mas pelo menos eles tinham aquela ideia de organização, disciplina, que não era uma coisa caótica, porque realmente olhando por onde quer que a gente olhe hoje a situação no Brasil, se olhar tanto pela economia, né, pela política, ou o que quer que seja, a ótica do governo, parece que as coisas estão completamente de ponta cabeça. Eu acho que é isso que preocupa as pessoas, né? Professor Pereira, semana passada nós discutimos, à luz do tema dos Jogos Pan-Americanos, a força e a credibilidade também, por que não dizer, das Forças Armadas. Sim. A questão da continência, não é? Mas a pesquisa apontou, agora eu vou para o professor Sandro, se os dois me permitem, mas depois voltando aqui para o Lissandro e para a Larissa também, logo depois, na sequência, nós temos em terceiro lugar a Justiça, e por isso eu me refiro ao professor Sandro, que é professor de Direito, delegado que eu regional. acho que isso é outra, eu esqueci e a polícia, com 5%. Né? Porque a participação do judiciário, parece, entre os três poderes, é aquele que parece... Se evidencia. Que parece um pouco mais organizado, né? E que está dando mal ou bem, está dando uma resposta. Eu acho que é isso, mas o Sandro pode falar melhor que eu. Bom, essa questão da pesquisa, eu faço a seguinte leitura disso. Eu acho que a igreja sempre ela vai ter, pela crença dos seus fiéis, ela sempre vai ter, obviamente, vamos dizer assim, uma certa credibilidade que vai se traduzir numa pesquisa que vai verificar se a igreja pode, né, é merecedora, né, desse crédito. Então, sinceramente, ele não se traduz em outra coisa senão no fiel que vai ali, naquele que tem a fé sobre aquela igreja, que vai depositar esse voto, né? essa questão da aquiescência dele sobre ser positivo ou negativo. Por outro lado, o que acontece com os entes públicos, né? A política hoje está, vamos dizer assim, num estágio, talvez como, pelo menos do que eu me lembro da minha existência, nunca esteve tão ruim. O descrédito é muito grande. Pela Lava Jato, pela questão da corrupção, são contas sendo reprovadas, né? Agora até as contas há uma sugestão do próprio Ministério Público do Estado para não aprovar as contas do Tarcísio Genro, do nosso ex-governador do Estado, em relação a três anos do seu mandato. Quer dizer, então, isso tem sido uma constante, é uma constante, nas prefeituras, nos estados e principalmente na União, nesse momento. Então, há esse descrédito muito grande pela falta, vamos dizer assim, de lideranças positivas, pelos escândalos frequentes e rotineiros que estão acontecendo. O que acontece com as Forças Armadas? Ela consegue ainda passar à margem dessa questão, justamente porque, embora tenha sido um período nefasto da história do país e de todos os países que tiveram ditaduras militares, mas era um período em que a criminalidade não tinha essa ascensão, em que muitos comportamentos, vamos dizer assim, não aconteciam justamente pelo rigor que existia naquela época. Né? Mesmo que fosse ao arrepio da lei, havia um regime ditatorial que impunha regras e as regras se faziam respeitar. Né? O sistema fazia com que as regras fossem respeitadas de uma maneira ou de outra. Né? Hoje, o que a gente vê das instituições, a Justiça, por exemplo. A Justiça tem um índice pequeno, se nós formos analisar. Por que tem um índice pequeno? Comparado, por exemplo, com as Forças Armadas. Porque o Poder Judiciário está atravancado de processos, não consegue dar respostas. Nós temos uma lei que ela é burocrática, que dificulta o andamento dos processos, dificulta, às vezes, até o acesso das pessoas. E essa falta de resposta, ela gera descrédito. A polícia, eu vou fazer até uma análise da minha profissão aqui. A polícia ela está avaliada num aspecto nacional, e nós temos várias polícias no Brasil. Temos as polícias, por exemplo, que são federais, temos as polícias dos estados. Em alguns estados a polícia tem uma falta de credibilidade muito grande. Né? Não é o caso do Rio Grande do Sul. Tem uma outra pesquisa recente que saiu agora nos últimos dias também, em relação à questão daqui do nosso estado, e a Polícia Civil, por exemplo, tem 40% de credibilidade na pesquisa. O Judiciário, o Tribunal de Justiça tem 30 e poucos por cento, o Ministério Público tem 40 e poucos por cento. Então, aqui no Rio Grande do Sul é uma leitura. Como isso é uma pesquisa nacional, obviamente que tu pega, né, uma visão macro da coisa.
Bem, pois é, professor Lissandro, nessa mesma linha do professor Sandro, o governo aparece com, apenas para a gente também ressaltar para o nosso telespectador, em primeiro lugar a Igreja com 53,5%, Forças Armadas com 15,5%, a Justiça com 10,1%, a Polícia com 5%, a Imprensa com 4,8%, o governo com 1,1%, na sequência o Congresso Nacional 0,8%, partidos políticos 0,1%, não sabe e não respondeu 9,1%, professor Lissandro. Me parece, diante também da análise dos caros professores, de que o centro estaria aqui o governo, não é? E como efeito, os demais dados, os demais resultados. Falta de governança, de organização, professor Lissandro. Eu acredito que, na verdade, o nosso cenário atual, ele embasa um pouco os resultados da pesquisa. Não é? Eu tenho uma percepção que nós estamos num processo de desconstrução de alguns conceitos que foram estabelecidos nos últimos anos, principalmente depois da queda do regime militar. Não é? Nós construímos um conceito de democracia e que as coisas funcionavam de uma forma mais coerente e de que os benefícios para a população eram muito maiores e por isso nós deveríamos abrir mão de algumas questões. Eu acredito que a pesquisa ela mostra essa desconstrução que nós temos hoje na sociedade. Não é? A redução da credibilidade de instituições que não deveriam ter essa redução de credibilidade. Não é? E pegamos aí Congresso Nacional, são os nossos representantes. Quer dizer, nós elegemos. Exatamente, e coloco esse ponto principal que a Larissa... Fomos nós que colocamos as pessoas lá e nós não acreditamos agora neles. Esse é o problema. Mas aí que Não. tá. Esse é o problema. E esse momento de desconstrução eu acho que vai ser extremamente positivo para todos nós. Não, e eu acho que o foco, e por isso que a igreja vai estar sempre em primeiro lugar. Não é? Nós, mesmo aqueles que não fomentam uma religião e não têm um contato muito grande, a gente tem uma fé. Não é? E a igreja aqui, como foi próprio dito, não representa uma instituição específica, mas representa a fé que nós temos que algo vai ser melhor. Mas eu acho que a questão é, por exemplo, nós perdemos, eu acho que a fé no ser humano. Porque, na verdade, quando a gente delega a nossa força ou a nossa credibilidade a um ente superior, a um ente divino que não é o teu amigo ou o teu irmão do teu lado, quer dizer, parece que o ser humano se perdeu, a gente não acredita mais no outro. E isso eu acho que é a questão do descrédito das pessoas que estão no governo, por trás dessas instituições. Que é essa desconstrução, né? Na verdade, o ente público, a pessoa que está lá à frente, ela perdeu o respeito da população. Aí a questão, por exemplo, o Congresso, ele traduz uma vontade do povo. Os escolhidos pelo povo, eles estão lá. E aí isso prova algo que vem acontecendo nas últimas eleições, né? O povo escolhe muito mal. O povo não escolhe um representante que vai lutar pelos seus direitos. Ele escolhe aquele representante. E veja bem, é o povo brasileiro. Ele escolhe aquele representante que ele entende que vai ser mais proveitoso para ele. Mas eu acho que tem uma outra leitura ainda disso. Eu acho que o povo brasileiro reclama muito de falta de opções na hora das eleições. Quer dizer, por mais que nós tenhamos inúmeros partidos políticos, por mais que nós tenhamos inúmeras pessoas se candidatando, as pessoas não conseguem ver naquele sujeito a imagem ou a confiança para delegar um cargo tão importante que é estar gestando o país. Mas teríamos sujeitos não prontos para assumir esses cargos, Larissa, nesse sentido? Não sei se não prontos, eu acho mas... que é o modelo, incapazes. O modelo está errado. É que essa democracia representativa, em todo canto, né? Mas aqui no Brasil especialmente, depende de dinheiro. É o dinheiro que está elegendo. Né? Então tem gente com boas intenções, mas não se candidata nem a vereador porque não tem condição. E as pessoas aparecem como um cardápio, tem que votar naqueles pratos que aparecem por ali, né? A maioria está causando indigestão, né? Exatamente. Esses políticos que talvez boas opções ou pessoas com capacidade para fazer alguma coisa não querem ingressar no meio político justamente porque a política virou uma profissão, e né? pelo Na verdade, temor de se contaminar, não pode às ser. Vezes, ou não conseguir sair olha a discussão, dessa rede que se constitui. A discussão que tem agora, veja a questão, porque é dinheiro. Olha essa discussão, por exemplo, de não aceitar, já discutimos aqui, contribuição de empresas para os partidos, né? Foi lá e o Eduardo Cunha deu um jeitinho de ajeitar isso, né?
Quer dizer, é o dinheiro mesmo. E a hora, e acaba, por exemplo, a hora que o político... Teve uma coisa interessante aí, teve numa Câmara de Vereadores, não sei qual cidade, acho que lá de São Paulo, que os vereadores aumentaram o próprio salário, o prefeito, e a população foi em cima. Foi. Aí estabeleceu que a partir, não sei se 2016... Salário mínimo. Salário mínimo. Na verdade, Tiveram foi que uma reduzir. mulher. Foi uma mulher é uma que coisa fez, interessante. Que gravou um vídeo e divulgou na rede social e constituiu um processo Tu sabe que é um precedente... de partilha dessa informação. A grande pergunta é, se não fosse uma atividade rentável, Será teríamos tantos candidatos? Claro que não. Né? Eu acho que virou uma profissão. É que é uma desconstrução desse modelo, né? Esse é o caminho. As pessoas não estão é há 30 interessante anos na nós política. pagarmos bem E os depois que elas políticos? saem da política... Nós não estamos achando o caminho errado, professor Pereira. Não é interessante pagar bem os políticos? Olha, Eu não sei se esse é o não caminho. acho Na isso. conjuntura atual... Eu não acho isso. Eu acho que política não é profissão. Mas não Eu precisa acho ser que- profissão. eu concordo de pagar bem, por exemplo, Mas há uma um responsabilidade, auditor professor da Pereira. Receita Federal. Acho que tem que ganhar bem o auditor da... Pois é. Não quer dizer que ele não possa se corromper, né? Mas se ele ganhar muito pouco, há uma... né, Precedente. Há uma pressão maior para ele. Eu acho se que é um corromper, processo né? de responsabilização que não está Mas é sendo que eu acho cobrado que- da sociedade. E não necessariamente o processo de pagar ou não o Se sujeito. tu diminuir os salários, eu até acho que no caso da política deveria ser algo mais ou menos assim. A pessoa que tem uma certa contribuição a dar para a sociedade e que ela já teve uma certa trajetória, né? Ela uma vez que ela vai se aposentar, ela se aposenta, com aquele salário que a sociedade já pagou, ela deveria, no meu ponto de vista... Desenvolver uma Trabalhar para a atividade. sociedade. Exatamente. Então, eu diria, por exemplo, eu vou dar um caso, o meu exemplo, né? Eu estou aqui há 30 anos aqui em Santa Maria, me aposento e não sei o quê. Quer dizer, tem uma contribuição para dar. Eu entraria na Câmara de Vereadores e trabalharia de graça. Eu acho que era o mínimo que eu podia retribuir pela cidade. 4 anos, não vão tirar pedaço Puxa, nenhum. mas nós Deveria temos- ser algo assim, né? Não, eu já estou me oferecendo aqui. É uma desconstrução do Já tô me modelo que nós oferecendo, temos, mas como não é? é que eu vou me Não candidatar? sei se essa vai ser a solução. Quem é que vai financiar a minha campanha? Pergunto, quem financiaria uma Seria campanha se eu não vou receber salário? Se eu não recebo salário, é um precedente perigoso, porque os outros vereadores querem receber o salário. Entendeu? Então é um círculo vicioso, entendeu? Não tem saída. Né? Eu acho que a saída deveria ser caráter, eu acho, entendeu? Isso é uma coisa que só a educação vai mudar e a longo prazo. Que são justamente as Por isso pessoas que as ganham muito mal, instituições, né? por isso que as instituições estão desse jeito, quer dizer, as pessoas, porque a religião, a igreja está em primeiro lugar. Eu acho que eu concordo com a Larissa, porque é uma questão de fé, entendeu? Não é questão de racionalidade que tu avalia como tu não pode avaliar outras instituições Mas como a Não igreja. dá pra fazer esse comparativo, mas né? ainda assim, Não eu dá pra acho fazer. que- Não mas dá eu- pra fazer. Mas Meu ponto ainda de assim vista, acho que é perigoso, né? Acho que a gente vive um momento de crise, não só na economia, mas uma crise hegemônica, né? Eu acho que é uma crise muito grande das nossas instituições. Uma crise de identidade da nossa... Também, porque a gente não dá mais crédito para a escola, a gente não confia na família, a família é uma instituição. Sim. E a gente diz a todo instante que a família de hoje ela não está preparada para criar os seus filhos, assim como a escola. Então, assim, a gente vive uma crise de identidade, uma crise hegemônica que é muito preocupante. E preocupante principalmente quando as pessoas elas apontam a igreja como sendo a alternativa. Mas é onde eu dizia antes, quer dizer, antes de pensarmos em pagar ou não políticos, é preciso tentar resolver essas questões que são anteriores do sujeito, da sua formação, da sua constituição, talvez daqui para frente, né? Se pensar nisso, para aí pensar, então, bom, agora como nós vamos remunerar os políticos diante desse cenário? Bom, mas é uma opinião pessoal. Mas esta forma, né, por exemplo, deputados, senadores com gabinetes muito amplos, Não, com certeza. Sandro. cargos, verbas para tudo que é tipo de, né, verbas É para demais, transporte, concordo. para viagens, para, enfim. Correio. É demais, Exatamente. com certeza. E aí cria a possibilidade, né, da promiscuidade, da corrupção, enfim, né, e Olha, muito próximo do acho, poder, quando do eu falei capital que esse econômico. modelo está falido, a gente observa hoje com o desenvolvimento tecnológico, não há justificativa mais para, por exemplo, ter o Senado e ter mais a Câmara. Quer dizer, esse gasto absurdo, hoje, na verdade, tem um intelectual que defende já há muito tempo a ideia da computadorcracia, né? Porque, na verdade, nós podemos voltar a um sistema próximo da democracia direta que os gregos tinham.
dado a facilidade que todas as pessoas têm de acesso de votar diretamente. Pô, quando a Dilma também propôs a ideia do plebiscito, hoje é fácil fazer um plebiscito. Antigamente era muito difícil. Então, na verdade, a gente está vendo que em vamos dizer, situações, por exemplo, o caso dos taxistas, né? Que eles têm toda uma estrutura que, na verdade, é uma reserva de mercado que é feita para os taxistas. Agora inventaram um programa que está dando uma repercussão enorme. Aplicativo. Um aplicativo que Uber. qualquer um, Uber, né? Que qualquer um pode se inscrever e tal. O próprio Correio, a gente elogia muito o Sedex. Mas outro dia uma pessoa do Sedex mesmo me disse que já tem empresas privadas ou pessoas privadas que estão fazendo a entrega e competindo com o Sedex, entendeu? Então está havendo, quer dizer, a sociedade está sendo atropelada pela tecnologia. E eu acho que essa questão, esse gasto exorbitante que se tem com os políticos, no futuro, não sei precisar quando, né? Isso vai ter que mudar. E vai mudar necessariamente, eles vão ser atropelados. Foram atropelados em junho, quando houve aquelas manifestações. Não foram atropelados? Mas nós somos uma democracia ainda em estágio de amadurecimento. Eu acho que nós somos uma democracia muito jovem e a gente está aprendendo. E eu acho que a gente está aprendendo principalmente com os nossos erros, né? E à medida que as pessoas estão dizendo assim que a igreja, que além, como eu já apontei, eu acho que é preocupante, tendo a igreja em primeiro lugar e as Forças Armadas em segundo, quer dizer que se a gente não resolver com a divina providência, que nem o professor falou, vai ser pela força, acho que é perigoso, quer dizer, como fica o processo democrático? Eu acho que isso é bem delicado. Isso que a Larissa está falando é importante, quer dizer, se não se acredita nas instituições, como acreditar na democracia? Né? A gente tem, por exemplo, feita de instituições, né? Por exemplo, na Inglaterra, tem a rainha da Inglaterra, desde que o mundo tem a rainha da Inglaterra. É uma instituição a rainha da Inglaterra. De alta credibilidade. De alta credibilidade, Sim. entendeu? Por que aquele não se retira aquele gasto que tem com pessoas que aparentemente são figuras decorativas? Porque aquilo é uma instituição. Nós encerramos assim o primeiro bloco por causa do tempo, já ultrapassamos inclusive, mas foi interessante a discussão, os apontamentos de cada professor. Mas vamos ao intervalo, somos obrigados ao intervalo para voltarmos já na sequência para falarmos sobre problemas que precisamos resolver, ou que o governo pelo menos está tentando resolver. Houve mais uma vez um anúncio na semana passada da revisão da sua meta fiscal do governo federal, não é o ministro Levi, e também o ministro do Planejamento do governo Dilma, mas os economistas estão extremamente preocupados com o pessimismo, não é, do próprio governo e das contas que estão aí. Esse é o assunto do próximo bloco, voltamos já, não saia daí. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O Contraponto está de volta para o seu segundo bloco para falarmos sobre economia. O governo anunciou na semana passada a revisão da sua meta fiscal. E os economistas veem isso com temor, estão preocupados com isso. Eu comecei antes com o professor Pereira, mas agora vou começar com o professor Lissandro, não é, que também tem propriedade para falar sobre essa questão econômica administrativa. Uma preocupação sobre o pessimismo do próprio governo, ou a sociedade estaria pessimista diante da situação, Lissandro? Qual a sua visão dessa conjuntura no momento? Caros colegas, eu acho que nós estamos passando por um momento trágico, não é? Da nossa história. E esses fatos e essas ações que o governo tem implantado e tem colocado na mídia, eles são paliativos. E essas informações e essas necessidades, elas já vêm há mais de ano sendo necessárias a sua aplicação. E, na verdade, o governo está fazendo a conta-gotas ações para tentar resolver, não é? E
não é o caminho. Não é? O governo está cortando onde não deveria cortar. Aonde é o caminho, ou qual é o caminho, professor Pereira? Quem sou eu para dizer o caminho? Eu só acho que, assim, que talvez, para o telespectador, né, que a economia sempre é um assunto que, por algum motivo, assusta as pessoas, né? Então, para entender, há uma série de inter-relações aí nesse processo, né? Então, aparentemente a pessoa diz, o superávit primário foi reduzido, né? E o que eu tenho a ver com isso, né? O que isso me atinge? Eu só queria tentar ficar um pouquinho mais didático, assim, né? Isso, eu pedi para o professor explicar isso. Sim. E também, o governo anunciou uma revisão da meta fiscal. Qual era a meta fiscal e por que essa revisão? Pois é, então o que é o tal de superávit primário? É a diferença entre receita e despesa do governo, exceto os juros, né, que não estão incluídos. Então, quer dizer, é bem simples, o que o governo arrecada, como se fosse uma família, e o que o governo gasta. E a ideia é a seguinte, se o governo tem dívidas, como qualquer família, ele tem que sobrar do orçamento dele para ele poder pagar os juros dessa dívida, né? Então, o que está acontecendo? O governo fez uma previsão que teria um superávit de 1,19% do PIB, né, que seria o produto, digamos, o que é produzido no país, né? Então, seria 1,19%. Os credores, bom, com 1,19 nós vamos receber o que o governo deve, entendeu? Aí passa um certo tempo, boatos para cá, boatos para lá, e aí o governo se reúne e diz assim, olha, vai ser um superávit de 0,15%, praticamente zero. Quer dizer, por isso que os economistas ficaram pessimistas, quer dizer, então os credores olham assim, então, mas, quer dizer, se não vai sobrar nada, como é que eu vou pagar a dívida? O governo vai ter que girar essa dívida, jogar mais papel, quer dizer, paga a dívida com mais dívida. E aí a gente já sabe o que aconteceu no caso da Grécia, aconteceu algo mais ou menos parecido. Aí os credores começam a ficar inquietos e começam a puxar o dinheiro de volta, né? Começam a liquidar as suas operações aqui no Brasil. E aí o que acontece? Quando começa a sair dólar, como está saindo para fora, aumenta o preço do dólar. É isso que está acontecendo. Então as coisas estão relacionadas. E aí a senhora que estava pretendendo viajar, de repente o superávit primário afeta a sua viagem. Entendeu? A economia é uma coisa simples, está relacionada. O problema todo é que eu acho o governo estimou mal as suas receitas. Ou ele estimou mal as suas receitas, ou tinham dívidas que estavam escondidas. E que agora, antes que aparecesse, eles resolveram recalcular. De toda maneira, só para ter uma ideia, quando o Brasil recebeu muito dinheiro capital externo, o superávit primário, na época do Lula, chegou a chegar a 4,5% do PIB. Mais de 4,5%, quase 5% do PIB. E, na média, o acordo que existia era de ficar em 13,5% do PIB. Quer dizer, aí no governo Dilma, Copa do Mundo, não sei o que, foi baixando, foi para 2,5%, agora foi para 1 e pouco, e agora foi para 0%. Tá? Então, a tendência é a gente olha, o que tem pela frente aí? A gente fica brincando. Tem pela frente, olha, nessa situação, mais esse caos político, tudo somado, vai haver uma desvalorização do real, né? Entre outras coisas. Até que os credores readquirem confiança e o dólar vai parar no patamar, que de repente é R$4. Mas nós temos um problema nessa questão, né? Porque no momento em que o superávit diminui a quase zero, nós perdemos credibilidade, né? Claro. A agência Standard Poor's já baixou, BBB menos, né? O que essas agências fazem? Perspectiva negativa, na verdade, né? Na verdade, o que essas agências fazem, elas trabalham para os credores externos, né? Exato. Então, elas calculam, por exemplo, o Brasil ainda está com um grau de investimento. Quer dizer, eles acham que ainda o Brasil é um bom pagador, porque não tem nenhuma moratória à vista e não sei o quê. Mas, quando elas vão baixando, significa que o Brasil vai ter que aumentar mais os juros, porque o risco vai ser cada vez maior. E aumentando mais os juros, aumenta mais a dívida. E aí nós entramos num círculo vicioso e que vão parar mais ou menos como a Grécia, dependendo de todo mundo para sobreviver. E daí a gente tem a questão, assim, de forma muito direta, como é que isso afeta a população lá da comunidade, né? Começa o desemprego, né? Sim, investimentos no campo da educação, como FIES, ProUni, são reduzidos, como a gente já observou agora nesse segundo semestre do ano letivo, já houve uma redução nesses investimentos. Programas como benefício de prestação continuadas, que são via INSS, também são reduzidos. Mas sabe por quê, Larissa? Porque o governo hoje não tem base política para tentar aumentar impostos, senão o caminho seria o aumento dos impostos. Se falou muito na volta do CPMF, né? Mas ficou porque agora o governo não aprova nada. Mas à medida que daqui a pouco mais a nossa dívida começa a aumentar e as reduções possíveis já foram feitas,
o que vai ter que acontecer? Vai ter que aumentar os impostos e isso vai implicar diretamente determinado momento, em sim. determinado Aumenta momento, o imposto sim. e diminui o investimento no recurso humano, professor Mas, Sandro. na verdade, o governo não faz o dever de casa, né? Quer dizer, Exatamente, aí que é o grande esse é o problema, né? problema. Continua gastando muito. A máquina, o movimento da máquina pública continua sendo oneroso demais. Mas, professor Sandro, qual seria hoje uma das economias da grande máquina agora? Como se poderia fazer? Diminuir ministérios, por exemplo? O número de ministérios, o número de cargos de confiança, ou seja... Mas só uma coisa, a verdade seja dita, não é só o governo que cria despesa. O Congresso hoje é o maior criador de despesas que tem. Entendeu? Aumentando os próprios salários, agora a questão do judiciário. Quer dizer, a Dilma está vetando o que pode, entendeu? Então não acho que justiça seja feita. Tenta, O governo acho que desequilibrou as suas contas lá atrás, pouco antes, Copa do Mundo, gastou o que não podia gastar, entendeu? E agora não tem como resolver num ano. Mas, professor, me parece assim que é salve-se quem puder, né? Então, a coisa está indo para um caminho desastroso, né? Então, quer dizer, a gente tem uma perspectiva muito ruim, né? Então, vamos aumentar os salários, quem tem o poder de fazer isso está tentando fazer, né? Para já garantir um futuro que não é Mas tão o próspero, governo anunciou, né? que o terceiro trimestre do ano, o último trimestre do ano, seria positivo, de saldo positivo. Anunciou hoje nos principais jornais. É possível se confiar nisso? Se é uma das, olha, se é uma das coisas que eu não acredito, é previsão de economista. Não existe essa história de tu chegar e dizer, a inflação no final do ano vai ser tanto. Mas a inflação até mais ou menos, porque tu vai calculando mês a mês, né? Mas, por exemplo, que o PIB vai crescer tanto, a gente já viu, o PIB vai crescer 4%. Aí depois passando os meses 3%, 2%, 0%, entendeu? Quer dizer, Menos 1. Previsão assim não interessa. Eu acho que é muito difícil. O governo faz uma previsão, ou qualquer economista faz a previsão. Se o economista é do outro lado, ele faz uma previsão pessimista. Se ele é a favor do governo, faz uma previsão otimista. E o governo, por natureza, vai fazer previsão sempre otimista. Então, o melhor é não acreditar na previsão. Agora, o governo vai ter grandes dificuldades, né? Porque o Congresso, na verdade, está contra o governo, se nós formos analisar, né? O Eduardo Cunha, que é o grande idealizador hoje das manobras políticas no Congresso, e que está sendo irresponsável eu acho que em são algum aspecto. exatamente, são os pescadores de águas turvas. Eles estão para eles o caos quanto pior melhor, entendeu? Tanto é que o governo está se mobilizando aí para tal da pauta bomba, né? Se organizando de uma forma efetiva para trabalhar em cima dessas questões Porque que a vão ser oposição chave. estaria se Mas na organizando muito articulada. para bater contra o governo em nível de rádio e TV nacional. Mas na verdade, assim, vamos afetar toda a questão econômica do país, porque tem interesses que querem prejudicar o governo com a expectativa de um impeachment, com a expectativa de tomar o poder. E aí nós vamos pagar a conta. Não podemos esquecer. E tem uma dificuldade que a coitada da Dilma está sitiada, e ela não tem capacidade de... não é do perfil dela, entendeu? De diálogo, né? Então, por exemplo, depois nós vamos falar no próximo bloco no Lula, mas o Lula já está articulando um pacto nacional com a oposição, chamando o Fernando Henrique para conversar com o Fernando Henrique Cardoso, para tentar evitar essas coisas todas. Então, isso é sinal que o governo está sitiado, entendeu? Se vai trabalhar nos bastidores para resolver as coisas, essa base que o governo tem, essa já se implodiu. É como se não bastasse, o relatório do Tribunal de Contas, não é, da União está apurando as contas da Dilma, não é, das chamadas pedaladas para o superior. Isso também ajuda. E que aí também tem, de novo, né? E é uma estratégia A gente da acha que a economia não é um negócio perfeito, assim, não são anjos só que trabalham. Os números podem ser manobrados, né? Números até tem um professor que dizia isso, né? Tortura eles que eles confessam, né? Então, quer dizer, o pessoal apresenta os números da forma que é mais conveniente. E no caso do Tribunal de Contas, a gente sabe que essas pedaladas foram feitas por governos anteriores. O próprio Fernando Henrique fez, o Lula também fez, entendeu? Mas agora interessa na Dilma, entendeu? Agora interessa. Então, agora interessa. Né? Que E antes não foram, e pelo que a reportagem mostrou, também não foram analisadas, né? Então, quer dizer que agora interessa. Eu acho que esse momento, assim, de a todo instante a mídia, a todo instante os meios de comunicação estarem alimentando essa ideia da crise, isso gera um pânico na população, gera uma né? crise, né? A crise do medo, assim, então as pessoas que ficam... gera uma crise. E aí nós temos redução do Aí consumo. daqui a pouco, Aí a inflação tende a aumentar. É que tu muda as expectativas. Claro, é que daí daqui a pouco me parece que a crise pode ser que ela não tenha uma Um abrangência. boato gera uma crise. Daí gera de fato a gente uma sempre crise. a gente comenta com os alunos, inclusive, que é possível, porque há um processo de construção de uma realidade.
não é? Você capta informações da realidade e você constrói em cima dela à luz das suas percepções pessoais, né? Do próprio profissional isso. Isso a gente já... E essa construção, nós já discutimos em outros momentos, né, professor Pereira? Sim, Eu já de vez em quando eu defendia... fico batendo na imprensa, porque eu acho que falta não se capacidade defende isso, crítica mas é na isso que imprensa. acontece. Mas falta muita capacidade crítica na imprensa. Entre outras coisas, a imprensa acredita piamente nos economistas. Quer dizer, isso é um erro brutal, entendeu? Não questionar os economistas. Mas vai acreditar em quem então, professor Pereira? Vai acreditar em quem? O senhor é profissional, o senhor se formou. Mas a notícia... Mas ela tem que questionar, entendeu? A notícia, Então, quanto mais obrigação da assustadora imprensa- ela for, quanto mais assustadora, quanto mais geradora de pânico, mais ela vende notícia. Isso. Então, É isso esse que é o objetivo. utilizado hoje no Então, mercado. isso a gente deve... Quer dizer, o Michael, contraponto, né? E que Muitas daqui a vezes pouco- não aparece E na... uma das questões que eu me perguntei é, será que eles reduzindo a meta fiscal não é uma estratégia também, não poderia ser uma estratégia de mais adiante eles conseguirem superá-la e terem uma imagem mais... A única, e eu acho que isso é um erro político, a única justificativa do governo é essa, porque eles poderiam simplesmente não mexer na meta. Não mexer na meta, quando chegar no final do ano, ia ficar longe da meta. Então eles avaliaram, seria um grande desgaste. Tá? Mas mexer na meta agora, para mim, é muito pior. Porque se tu não mexe na meta, quer dizer, tu não alteraria o grau de investimento do Brasil. As agências A de tua rating, confiança claro, no teu tu continuaria, própria o gestão. dólar não estaria se movimentando desse jeito, os juros não estariam subindo desse jeito, nem nada. Quer dizer, faltou, do meu ponto de vista, experiência política, entendeu? Se vai estourar, que o desgaste seja estourar lá na na frente, frente, então, entendeu? Mas talvez tenha sido estratégia justamente para o final do ano dizer, olha, Ó, a gente superou Cumprimos a a meta. meta. cumprimos a meta Sim, ou mas que- superamos a Mas meta, cumprimos porque a uma meta meta foi... de zero, Uma entendeu? meta de zero é possível. Eu acho, Bom, mas eu aí- acho um erro aí- político mas brutal aí isso aí. Tá, mas a população não vê se a meta é 1, se a meta é 2 ou se a meta é 0. Eles só população vão vê o ver dia a dia. o Não, resultado final. mas- Superamos a meta. Mas, Larissa, isso aí é uma atitude defensiva, entendeu? Acho que o governo já está acuado e com medo Claro. de levar a batida lá na frente, ele já está se... Está se antecipando. Se antecipando, está E tentando isso se tá fazendo um proteger. efeito mais tá tentando se- negativo do que Pior, positivo. eu acho isso. Que é o Podemos- dólar, o Eu acho movimento do isso, dólar porque o mostra superávit isso. de 1,19 já era ruim. Agora de zero, então, é o Professor caos, Pereira, entendeu? Porque os credores lá fora, o pessoal lá fora, não entende muito bem da história do Brasil, mas de números eles veem, né? E nós temos um outro problema, né? A China começa a apresentar alguns problemas na sua economia, né? Você começa a ver que esse motor do mundo já não tem a mesma potência, não tem a mesma capacidade, e nós, automaticamente, por sermos também um país emergente, estamos no mesmo barco, né? Estamos no mesmo barco. E afeta o agronegócio nosso, né? Principalmente, né? Ele Porque está hoje, se salvando, né? vamos dizer assim, o grande importador do agronegócio brasileiro hoje é a China. Professor Pereira, há 3 ou 4 programas atrás, o senhor afirmava de que o governo Dilma estaria nas mãos do ministro Levi. O senhor chegou a afirmar algo nessa linha. Não me lembro de ter... Não, Quem estava governando Mas era não, o... sim. mas hoje? Não, eu acho que naquele sentido, quer dizer, precisava para tentar acalmar o mercado, precisava de alguém do De um mercado, homem como ele era do Bradesco e tal, então precisava. Quer dizer, porque não tem coisa mais díspara, né, do que, digamos, o PT e o Joaquim Levy, entendeu? Quer dizer, se tu Mas olhar... nós vamos analisar... É por que nem exemplo, Mas água hoje e o Levi, azeite, né? o Nós Levi não vamos- estaria hoje na mão da Dilma, tendo em vista que há uma jogada política, e o senhor está defendendo aqui uma jogada política errada? Na verdade, eu acho que, na verdade, também tudo é jogada política. Eu acho que a ideia do Levi, do meu ponto de vista, Porque ele não tá que a Dilma resolvendo, colocou era o seguinte, vamos fritar ele, entendeu? A ideia era fritar ele do que ela. A ideia era essa. Pois é. Porque ela ia dizer, isso é culpa do ministro, é isso e Então ela aquilo. tá fritando ele? Mas acontece que ela está recebendo fogo amigo do próprio PT. Do próprio entendeu? PT. Aí é que Mas essa dificulta. estratégia, ela não é a da Dilma. O Lula utilizou uma estratégia semelhante com o Henrique Meirelles, Sim. no Banco Central. Com o Henrique Meirelles. Porque daí Mas tu- tinha uma articulação política Mas totalmente era muito diferente. Exato, era porque tu faz organizado, eu acho, separado. Sandro. Não, Agora acho que a decisão foi da Afogadilha. Não tinha muitas alternativas Pois é. e precisaram fazer o que eu falei, Michael, é assim, Diga. o ajuste tinha que ser feito. Isso a gente discutia muito antes das eleições, sim. tinha que ser feito. Só que é o seguinte, depois do que a Dilma prometeu, ela não queria sujar as mãos fazendo o ajuste. Tinha que vir um cara... Achar alguém pra tinha que ser ser o- um cara de fora. E não podia ser um cara com currículo de esquerda, né? Digamos, currículo. Nem é um uma coisa do currículo passado, político também. digamos, né? Com currículo de esquerda, porque o cara também não ia pegar um cara do PT para fazer uma política de direita, o cara não ia se comprometer. Tanto que foi uma dificuldade enorme. O Levi é de terceiro escalão do Bradesco. Ele queria o presidente do Bradesco, a Dilma queria, depois o presidente da Vale, que também não aceitou, ninguém aceitou. Então, o coitado do Levi, Sobrou o Levi. coitado do Levi, né, que já teve um problema de saúde, né? Porque o cara não sabia estresse, o tamanho do... Quase morreu, né?
Quase morreu. Tá bem. Encerramos assim o bloco, não sei que alguém queira fazer alguma consideração, mas a gente conseguiu mais uma vez analisar a conjuntura atual, o dólar chegando nessa terça-feira eu acho que essa 3,44. conjuntura, a questão da diminuição do superávit, todos esses desdobramentos que nós estamos tendo agora é por conta disso. Né? Eu continuo insistindo, acho que isso daí foi um erro político grande, assim, entendeu? Porque antecipou uma crise que poderia ser postergada. Muito bem, assim encerramos o segundo bloco do nosso Contraponto, mas não saia daí, a gente volta já com o terceiro bloco. Vamos falar de novo sobre Lula, sim, porque o Conselho Nacional do Ministério Público acolhe uma representação do Lula contra um procurador que o investiga. Vamos falar um pouquinho sobre isso já já, não saia daí. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 81 14 90 42. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Terceiro bloco do Contraponto, agora para falarmos sobre Lula e as suas articulações, ou tentativas de articulação. Conselho Nacional do Ministério Público acolhe representação de Lula contra procurador que o investiga. Professor Sandro, nós já falávamos aqui agora no intervalo esse assunto para começarmos com o senhor. Primeiramente, para que nós possamos assim falar para o nosso telespectador, não é? A gente sempre tenta esclarecer didaticamente, como o professor Pereira sempre ressalta. Conselho Nacional do Ministério Público, que é, não é? O que seria esse acolhimento de uma representação do Lula contra um procurador que o investiga? É possível a gente conseguir explicar em miúdos, tentar decifrar isso para o nosso telespectador? Com certeza. O Conselho Nacional do Ministério Público, assim como é o Conselho Nacional de Justiça, são órgãos que foram criados para que eles fixassem diretrizes de como funciona, por exemplo, o Poder Judiciário e como funciona o Ministério Público. E também para poderem ter um órgão a nível nacional que pudesse fiscalizar essas instituições, o andamento, a tramitação, a forma das abordagens que elas fazem em relação às questões pontuais, do dia a dia, do cotidiano, porque são instituições bastante fechadas em alguns aspectos. Então, obviamente, com o Conselho Nacional, se permite que muitas vezes alguma decisão que não está a contento por parte de alguém, ou por parte de uma instituição, de uma pessoa, como é o caso do Lula, se socorrer desse Conselho para verificar até o comportamento desses integrantes dessas instituições. Então, na verdade, essa questão do Lula em específico existe e há uma fumaça em torno da imagem do Lula, do comportamento do Lula, desses vínculos de proximidade com a Odebrecht, enfim, é o Brahma, né? Como as matérias têm chamado, né? Carinhosamente se relacionado a ele como isso. Então, dessa maneira, toda vez que tiver um indício que possivelmente ocorreu um fato criminoso, né, há uma obrigação por parte da polícia, por parte do Ministério Público de investigar. Então, na verdade, o Lula não vai conseguir trancar nenhum tipo de procedimento investigativo, até porque o Conselho Nacional do Ministério Público não tem o poder de trancar a investigação. Não é a atribuição dele fazer o trancamento da investigação. Então, ele acorre ao Conselho, mas sem nenhuma chance de ganhar algum apoio. Na verdade, o objetivo, talvez, do Lula seja afastar esse determinado procurador. O procurador. Mas veja bem. Mas é possível? Aí que tem um detalhe. O procurador ele tem autonomia. Na verdade, a decisão dele, a análise jurídica que ele vai fazer, a decisão que ele vai tomar sobre qual o destino que ele vai dar, é algo pessoal e que ninguém, nem o Procurador-Geral da República, pode interferir na questão do entendimento, da compreensão do fato. Então, o comportamento dele está correto, tem que investigar. Quem poderia trancar uma investigação
poderia ser a justiça. Mas aí teria que ter algumas questões bem claras. Por exemplo, estar devidamente comprovado que não há nada criminoso a ser investigado ali. E nesse caso do Lula não existe, pelo contrário, existe algo nebuloso, existe algo inexplicado. E quando há uma inexplicação que pode gerar a presença de um crime de qualquer natureza, já cabe o processo investigativo. É o caso de uma investigação. É um caso de uma investigação, E a investigação se faz quer dizer, o advogado procurando qualquer brecha, né? É que havia uma procuradora anterior, né? Não sei se vocês leram a matéria. Havia uma procuradora e ela saiu e entrou ela saiu por algum motivo questão de pessoal. férias. Ela saiu de Está férias. sendo substituída. 15 dias na função. Isso, Sim, e ele substitui. E aí ele resolveu. Não, denúncia ele não fez, né? Ele só está Não, fazendo a não, investigação. tá fazendo a Ele é investigação. investigado. Exato. Mas parece que aí foram pedidos alguns documentos e tal, e eles alegam que não deu tempo de juntar esses documentos, coisa assim, mas... Não, na verdade eles tinham um prazo de 10 dias para apresentar as documentações e o procurador fez em 8 dias. Na verdade, ele encaminhou a denúncia, né? Ou a representação. Não, mas eu acho que a representação. Não, é só uma investigação. A investigação, Quando a isso gente- em menos tempo, né? Até no linguajar jurídico, quando a gente fala em denúncia, a gente está falando do início do processo. A denúncia é a peça formal que vai dar Que início ao alguns processo. do Lava Jato já foram. Né? Exatamente, que vai ser entregue na justiça e ela vai ser recebida, não vai É ser que recebida nem o pelo Poder Eduardo Cunha, Judiciário. ele está sendo Exatamente. investigado, mas vai ser feita uma denúncia, provavelmente. Né? A tendência é que até a gente Quer discutia dizer, no e programa. a investigação ela tem uma finalidade. Primeiro, verificar se o fato aconteceu e quem são as pessoas envolvidas Isso é no fato. denúncia procedente. Bom, isso é investigação. Não, a investigação... Se essa investigação concluir positivamente isso, ela vai subsidiar uma futura denúncia. Mas pode a investigação concluir que não houve fato criminoso e essa investigação gera depois um arquivamento. Ela não vai prosperar isso adiante, vai depender da mas eu acho análise. que tem uma coisa assim, Sandro, quem não deve não teme, Mas né? aí nós temos Aí que várias tá. questões. Quem não deve não teme. Quer dizer, o que aparentemente o Lula, o advogado do Lula, estava querendo é o seguinte, é não deixar ele investigar, quer dizer, achava que ele não começaria a investigação porque vão passar os documentos, né? Acho que é uma coisa ingênua, achar que o procurador vai aceitar todos aqueles documentos e não vai investigar por conta própria. Na É o que verdade, tá ele tem, aparecendo. veja bem, ele tem o dever de investigar. Essa é a questão. Ele foi, veja bem, Foi Se designado. ele acha que existem indícios, né? ó, ele tem lá, ele tem um expediente em tramitação lá que aponta a possível prática de um fato criminoso. Então ele tem a obrigação de resolver aquela questão. Como é que ele vai resolver? Para ele poder tomar uma decisão, ele precisa de subsídios. E isso ele vai buscar através do quê? Através da investigação. Tá, mas quem estava à frente da investigação era uma outra... Procurador. Uma outra procuradora, né? E eles Exatamente. alegam que como ele estava só substituindo a procuradora, ele não poderia encaminhar... Pode encaminhar, Mas claro, mas é, tem amparo legal para isso, claro. ele tem autonomia e ele não fica vinculado à decisão dela, assim como ela retornando ao cargo não fica vinculada a nenhuma decisão Na verdade, dele. o que está havendo é uma tentativa de distorção do processo política, né? Que seria ideológico. Todo investigado, eu falo isso com bastante experiência, todo investigado ele tenta criar, vamos dizer assim, uma dúvida sobre o investigador, né? Ou seja, ele quer tirar a credibilidade do investigador, que é a melhor maneira dele Sandro, tornar desacreditado o produto final daquela investigação. Mas o investigado acaba se descredibilizando diante da sociedade quando lança essas dúvidas. Nesse caso aqui, me parece que com o Lula... Quer dizer, é o que o professor Pereira dizia, quem deve não teme. Mas eu acho o seguinte, Sandro, se eu fosse o procurador, eu iria investigar o Lula. Por quê? Porque a gente olha os dados de entre 2011 e 2014, né, que já não estava mais na presidência. Ele fez 38 viagens para países da América do Sul, África, etc., custeadas pela Odebrecht. Quer dizer, teria que ser Isso muito... está em investigação ainda. Está em investigação, sim, mas por isso que eu estou dizendo, se eu tenho esse elemento, esses dados... E ele é funcionário da Odebrecht? Não é funcionário Não é da funcionário Odebrecht. da Odebrecht. Quer dizer, no mínimo eu suspeito Então que precisa existe, de uma investigação no mínimo eu efetiva. suspeito que existe tráfico de influência. Se ele recebeu propina ou não recebeu, é outra história. Mas a gente está vendo que isso custa dinheiro, Mas esses aí aviões que ele viajou, né? Na verdade, nem seria questão de... Não seria nem questão de receber ou não receber propina, porque ele já não é mais presidente. Mas... Tráfico de influência também é crime, né? Exatamente. Aí que está a questão. A figura dele, né, sendo utilizada para favorecimento dessa empresa. Por quê? Porque antes disso ele tinha relação com os chefes dos poderes executivos desses países.
E os contatos deles porque- proporcionam um Sim, acesso ele virou lobista, facilitado. né? Na Virou um verdade, grande o Lula, quando saiu da presidência, virou lobista, né? Sim. Né? E criou um Instituto Lula. Instituto Lula para entrar o dinheiro ali, né? Não entrou no nome dele, entrou no nome do Instituto. Agora, quem vê que Mas é melhor que abrir uma consultoria, né? Claro que sim. Quem é que movimenta a conta corrente do Instituto? Isso que eu queria O saber. Lula estaria procurando o Fernando Henrique Cardoso, não é? Em busca de salvar o seu pescoço. Dizem algumas notícias aí, nós estávamos lendo antes daqui, né? Lula estaria disposto a trocar sua candidatura em 2018. Lula será candidato em 2018 para o Superior? Na sua perspectiva. Eu seria a última pessoa a saber. mas Larissa, o que você acha? o Lula raciocina como se, na verdade, isso daí fosse um ativo que ele tenha. Quer dizer, basta eu me candidatar que eu seria automaticamente eleito. Eu acho que eu não sei se esse ativo vale tanto quanto ele imagina. Né? O FHC... Ou vai valer daqui a alguns anos. O Fernando né? Henrique negou o apoio, negou o encontro, inclusive lateral, encontro às escondidas aí, porque poderia significar um conchavo. Se essa investigação chegar no Lula, ele for denunciado, ele já era como candidato. Pois é, Por isso e que o eu tô FHC dizendo, não é ele bobo. está negociando algum dinheiro que ele não tem. Será que ele já era como candidato? Mas E será que se ele se candidatasse, ele não voltaria à presidência? a mesma pesquisa que nós discutimos Tenho antes... preocupações a respeito A disso. mesma pesquisa que nós discutimos antes da CNT, ela também tem uma A análise imprensa. sobre, né, ela tem uma análise sobre a questão do possível cenário eleitoral da próxima eleição presidencial. E em primeiro turno, o Lula aparece como o candidato vencedor. Exato. Não no segundo turno, mas no primeiro turno ele aparece como candidato vencedor em todos os cenários apresentados. Porque se a gente parar para pensar, a última eleição da presidente Dilma, apostava-se que ela não venceria em função de todo o processo de mensalão que correu, de todas as denúncias que vieram à tona, né, dos processos de corrupção que o país já vivia naquele momento, e mesmo assim ela foi vitoriosa. E a figura do Lula ainda é uma figura muito forte e presente. Pensando bem, eu reformulo. Né? Eu reformulo. Se você convenceu, Não, a gente tem que ceder aos argumentos, né, que são argumentos fortes, né, no caso. Porque, realmente, o PT ficou com os grotões. O que a Arena e o PDS tinham no passado, o PT ficou com os grotões. Então, esse pessoal, né, de baixo nível de instrução, etc., eles vão, que é a maioria do povo brasileiro, infelizmente, sobretudo nas regiões mais pobres, eles vão lembrar do Lula, não agora, né, mas vão lembrar do Lula na época que ele governou, conjuntura anterior, que foi não bom, né, que foi bom, na verdade, os 8 anos. E vão jogar o Bolsa Família, isso e aquilo. Quer dizer, eu não duvido que possa acontecer. Mas eu acho que a gente não delega só as pessoas que têm baixo nível de escolaridade, mas né? foi o que decidiu a eleição, essa última. Mas que tem ainda essa ideologia, né? Lulista? Não diria lulista, né? Diria petista? Não, a ideologia do... Não é petista nem lulista, o que é, Larissa? Mas essa questão do trabalhador, né? De pensar que é da classe... O próprio estudante também, do né? próprio estudante, que teve... tem todo um movimento... e porque não apareceu nenhuma figura, na verdade, nenhuma figura que Lula represente a população Lula como mito, ele né? representou. Na verdade, o Lula é um mito, né? Porque o PT é um partido de intelectuais que precisava de um símbolo. Aí precisava de um trabalhador, né? Aí pegou o Lula para ser símbolo, né? Porque, na verdade, o Lula, a maior parte da vida dele, não trabalhou, né? Então, Foi apenas mas é que representa um mito, né? É que, na verdade, depende de qual é o seu conceito de trabalho, né? Não, de não trabalhar. Não, na verdade, ele ficou no sindicato dos metalúrgicos, ou ficou no PT, mas não trabalhou. E tu ser sindicalista Sim, é uma forma mas de... não, é assim, mas eu quero saber, trabalhador, uma forma de trabalhador. Se tu É pegar a mesma coisa que dizer que o estudante não é trabalhador. Olha, bom, nós vamos entrar nessa discussão, porque é trabalho material e trabalho imaterial, né? Aí trabalho produtivo e trabalho improdutivo, e daí a gente vai para uma... vai aí é complicado, né? Isso deixa o pessoal da esquerda que gosta que Não vou entrar nesse mérito, deixar vocês... O professor Alexandre não está aqui conosco. Não, que é uma discussão... Vamos esperar, isso pode ser um próximo mas assunto. o que eu só para querer dizer é o seguinte, é um modelo, entendeu, Larissa? Quer dizer, o cara chefiando o sindicato, ou eu tô dizendo, o trabalhador é o cara que trabalha, que está lá no chão da fábrica, mas desde que o Lula perdeu aquele pedacinho do dedo, nunca mais ele trabalhou. A verdade é essa, entendeu? Nu e cru. Então eu acho que o Lula é um mito desde aí.
né? Como vários outros mitos que o Lula tem, entre eles essa questão de ser um sujeito que se fez por si próprio, que era um pau de arara, que subiu e não sei o que, chegou. Mas se tu for estudar mesmo a história do sindicato, vamos ver que as correntes que tinha no sindicato, e se o Lula não estava numa corrente mais à direita do que outros que estavam mais à esquerda. O Lula nunca foi, vendeu a imagem socialista a vida inteira, e nunca foi socialista, ele mesmo admitiu depois. Entendeu? Por isso que eu acho que o Lula é um mito, entendeu? O problema é que os mitos são os mitos, as pessoas... E quando foi presidente, não foi socialista. Não foi socialista. Não foi de jeito nenhum. Ele trabalhou para as grandes empresas. Exatamente. Não só quando foi governo, como está provando. Inclusive está sendo investigado por isso. Nunca foi. Exatamente. O Lula mesmo disse, Inclusive, quer dizer, eu não sei porque se reclamam do meu governo, porque os capitalistas nunca ganharam tanto dinheiro quanto no meu governo. O que era realmente verdade, entendeu? Muito bem, gente. A gente encerra mais uma edição do Contraponto. Muito obrigado, professores. Agora nós entramos num terreno perigoso. Eu agradeço. Escorregadio. Não, eu agradeço, professores, mais uma vez, a equipe da TV Unifra e a você que está conosco prestigiando mais um Contraponto. Muito obrigado pela sua audiência. O Contraponto que vai ao ar em diversos horários através do canal 15 da NET. A gente chama a atenção para 3 horários específicos, mas você pode prestigiar a gente ao longo do dia, na parte da manhã, da tarde e da noite. Mas especialmente nas quartas, nas sextas e nos domingos, às 10 horas da noite, às 22 horas. O programa que recebe a sugestão da sua pauta, que recebe também a sua reclamação, a sua crítica a esta bancada, especialmente através de um telefone, você pode ligar aqui para a nossa instituição e também pode acessar a mídia social, a rede social do YouTube, nesse endereço eletrônico que está aí em sua tela nesse momento. Assim a gente encerra, não é? Agradecendo e convidando você para que nos mande as suas sugestões. Muito obrigado e até o próximo programa. Contamos com você. Tchau, tchau.